Aê! Mais um dia aqui na missão com vocês, passando pelo livro de Provérbios. Hoje é o capítulo 26, fazendo correspondência ao dia 26. Então, se você chegou aqui por acaso, qual que é a metodologia aqui? É se aconselhar, é se instruir. São 31 capítulos do livro de Provérbios, então que tal você ler um por dia? Você vai investir algo em torno de 5 minutinhos, não mais que isso. Você também pode ouvir o áudio na voz do Cid Moreira, eu sempre deixo na descrição do vídeo o link para que você possa ouvir. Às vezes você está ali no trânsito, enfim, está organizando suas coisas para ir para o trabalho, você já pode começar o dia também ouvindo, né? E quando a gente ouve, a gente entende. E a partir do momento que a gente começa a praticar, a gente aprende. Então perceba, o livro de Provérbios, ele trata sobre princípios, valores, ética, moralidade, instruções de um dos homens mais sábios que já passou na face da terra, o rei Salomão. Então ele deixou registrado um livro de Provérbios. Então eu acredito que não é coincidência termos aí 31 capítulos que faz uma correspondência ao número de dias do mês. Então, por exemplo, hoje é dia 26, estamos enfatizando o capítulo 26. É uma dica aí que eu deixo para você. Março é muito para mim um capítulo, então leia um versículo, lembre-se dele durante todo o seu dia e talvez ele seja instrução para você, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Hoje tem mensagem aqui bastante edificante com base na minha experiência de vida no dia anterior, né? Então, fazendo correspondência nesse caso ao capítulo 25, uma das instruções que eu peguei aqui como conselho, e eu lembrei durante uma experiência ali, um desafio, uma inconveniência que eu tive no meu dia, e eu pude administrar isso, eu diria até com sabedoria, né? Mas é claro, a partir da instrução aqui do livro de Provérbios, eu consegui fazer essa conexão e controlar, e eu vou compartilhar com vocês, então fica aí comigo. Beleza, pessoal? Então vamos lá. 26. Como neve no verão e chuva na colheita, também a honra não convém ao insensato. Então não faz sentido cair neve no verão, não é verdade? E o que acontece? Aí faz a analogia. Também a honra não convém ao insensato. Então o insensato não é uma pessoa honrada. Na verdade, ele é uma pessoa que não tem crédito, né? A palavra dele não é sustentada por outras pessoas. E como é ruim você ser assim, colocado nesse patamar tão baixo, nesse nível tão baixo. Então, o insensato, ele nunca vai ter a confiança, ele nunca vai ter a honra, ele sempre vai estar em um nível baixo, precário. Mas isso não define ele, porque lembre-se, a sabedoria ela clama, especialmente pelos insensatos. Então a sabedoria é que constrói, é que edifica. E fica aqui a dica, né? O livro de Provérbios ele serve para instrução, para adquirir essa competência. Você que já tem uma certa habilidade, você pode potencializar tudo isso que você já tem. Beleza? Então essa analogia é para a gente compreender que as coisas elas são baseadas em mérito. Para que você tenha honra, você primeiro tem que ter construído, você tem que ter merecido isso, né? Seja em qual setor da sua vida você queira atribuir essa honra, na sua saúde, na sua família, nas suas finanças, na sua profissão, no seu negócio, na sua relação social, amizades, enfim. Então você pode atribuir honra a cada setor da sua vida, você pode classificar isso, dá um número de 0 a 10 e classifica, sendo que 10 é um número excepcional e 0 é um número precário. Então aí você já começa a tirar uma autoanálise da sua própria vida e você consegue ver que aquele setor mais precário é o que você mais precisa dar atenção, é o que você mais precisa concentrar energia. Porque se eu tiver com um problema, como a nossa vida ela é sistêmica, ela é setorizada, esse problema me impede de avançar em um objetivo que eu estou focando energia no momento. Mas às vezes a energia que está sendo roubada em uma outra área, por exemplo, é comum as pessoas que se dedicam muito ao objetivo de enriquecer, de prosperar financeiramente, prejudicarem o setor da saúde, do relacionamento com a família, do tempo de qualidade com a família, percebe? Então a gente precisa classificar e ver quais pontos que você precisa focar energia, concentrar ações
para que isso, quando se elevar, quando se equilibrar com o que você está buscando, te traga mais energia para que você possa agir nesse objetivo, nesse foco, nessa meta, tá bom? Fica essa dica aí. Então perceba como um versículo com uma mensagem tão curta pode ter uma sabedoria oculta. Além das palavras, você pode buscar aqui a sua interpretação. E aqui, claro, é o meu ponto de vista, tá bom, pessoal? Então perceba, leia você, porque de acordo com a experiência, aquela fase da sua vida, isso aqui vai ter um sentido. Talvez daqui um mês, uma semana, tem outro sentido. E não que está errado a interpretação difusa ou divergente, mas é porque a instrução ela serve, ela é válida dependendo das suas experiências, da fase que você está passando, o desafio que você está enfrentando. Então perceba, em todos os pontos vai ser positivo, vai ser edificante. Então vamos lá. Como pássaro que foge e andorinha que voa, a maldição injusta não atinge a sua meta. Olha que interessante. Então aqui é sempre a analogia que Provérbios faz para, como uma parábola, uma história, fazer sentido para a gente a interpretação. Então a andorinha, o pássaro que foge, assim a maldição, ou seja, o maldizer, as energias negativas não afeta a meta de quem é justo, percebe? Então quando você está andando por princípios, pratica a justiça divina, terrena, e lembre-se assim, ó, justiça divina, que é a vertical, ela é ilimitada. Então ela atua no campo do sentimento, tá bom? Então já a terrena ela é horizontal e ela é limitada. Então o que acontece aqui, ó? Quando você pratica a sabedoria vertical, você anda por princípios, você age, você pensa, você sente por princípios, e princípios são inquebráveis. Agora, quando você está na sabedoria horizontal, aí regras, é diferente, regra de princípio. Regras, elas podem ser quebradas, princípios é como se fosse um escudo, é como se fosse uma muralha que não é possível transpassar, tá bom? Então essa é a força dos princípios. E é claro, Provérbios é um livro de princípios. Rélio para o cavalo e freio para o jumento e vara para as costas dos insensatos. Então o insensato é a pessoa que, aí no meu ponto de vista, sempre está se alimentando de coisas tóxicas, sentimentos tóxicos. E isso reverte energias negativas para a própria pessoa, para o próprio objetivo de vida dela. E esse exemplo, né, essa analogia de vara, de correção, de disciplina, ela sempre vem como um desafio, como um problema que precisa ser vencido para que você acesse uma nova versão de você mesmo. Percebe? Então o insensato ele está sempre passando por desafios, ele está sempre passando por problemas, mas é natural, ele sempre está murmurando. Quando ele parar de murmurar e começar a ter uma visão positiva, uma visão solutiva, ou seja, de prover solução e não só problema, aí ele começa a mudar a direção, ele vai começar a se conectar com coisas positivas. Então o primeiro passo é reconhecer a falha para que você possa dar um novo passo na direção ali dos seus objetivos. Porque lembre-se, o insensato ele só deseja como uma ilusão, ele não consegue atingir a sua meta. Já o justo, ele normalmente tem essa característica mais produtiva, mais construtiva, mais solutiva. Então o que acontece? Ele está sempre avançando nas suas metas. Muito bem, não responda ao insensato conforme a insensatez dele, para que você não se iguale a ele. Responda ao insensato conforme a insensatez dele, para que ele não se considere sábio. Então perceba, se você retribuir com a mesma moeda o insensato, às vezes uma palavra ofensiva, uma atitude reprovável segundo seus princípios, então você está se igualando a ele. Então você tem que ser a pessoa
se tem justiça, se tem sabedoria, se tem amor, fé, esperança aí dentro de você, que faz diferente. A pessoa que leva a compaixão, que leva a palavra branda, percebe? Então, se você responder conforme a ofensa dele, aquela energia pesada, você está sendo igual a ele. Tudo bem? Então vamos lá. Corta os pés e bebe vinagre quem manda recado por meio do insensato. Então, a pessoa que manda a mensagem por alguém que não tem a característica, talvez a virtude, talvez o princípio adequado, às vezes essa pessoa arruma problema. Então, lembre-se que quando você deseja levar uma mensagem, é necessário que haja uma relação de confiança, tá bom, pessoal? É o mesmo exemplo da fiança. Porque pensa assim, uma pessoa que já te trouxe problema, então você já tem o pé atrás com ela. Eu particularmente já classificaria essa pessoa como inconfiável. E aí você confia uma notícia através dessa pessoa, então é como se você cortasse os próprios pés, é como se você bebesse vinagre. Então isso é amargo, isso é ruim, isso, por exemplo, uma pessoa que corta os próprios pés, qual que é a dificuldade dela? É caminhar, é sair de um ponto A para um ponto B. Então não faça isso, não confie em pessoas insensatas, coisas importantes. São bambas as pernas do coxo, como o provérbio na boca do insensato. Olha que interessante. O insensato, ele não tem uma base, ele não tem uma estrutura. Então não convém ao insensato usar de palavras sábias, tentar levar o provérbio, até porque ele pode distorcer a mensagem, percebe? Então cada um de nós é que precisa ter o próprio filtro, percebe? E na medida que, por isso que eu recomendo, faça a leitura de provérbios, não se sustente apenas no que eu levo de mensagem aqui para vocês, porque essa é a minha experiência. Talvez a sua experiência seja hoje outra, talvez a sua interpretação chegue de uma forma diferente, percebe? Então é necessário que haja uma dedicação e uma energia individual, né? Ou seja, uma autorresponsabilidade de cada um para entrar nessa metodologia aqui, tá bom? Prestar homenagem ao insensato é como prender uma pedra no estilingue. Olha que interessante. Então imagina que eu vou homenagear uma pessoa insensata. É como se você validasse a insensatez dela, a imprudência dela, a negatividade que existe nela, a murmuração que existe nela. Então é como se você pegasse uma pedra aqui no estilingue, não sei se alguém já brincou com estilingue aí na infância, e soltar. Só que essa pedra está presa, então ela vai causar um efeito aqui, vai e volta, pum, e vai bater no meu rosto, na minha face, e isso com certeza vai me machucar. Então quando você valida pessoas insensatas, você está valorizando o mau caráter dessa pessoa. Então não convém homenagem ao insensato, tá bom? Como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Beleza, acabamos de refletir a respeito desse. Como o arqueiro que dispara contra passantes, é aquele que dá emprego ao insensato e ao bêbado. E o bêbado e o insensato, normalmente ele tem essas características negativas. Tá? O bêbado e o insensato é quase uma coisa só, né? Porque às vezes a pessoa não é viciada no álcool, mas é viciada na droga, é viciada na traição, é viciada no roubo, é viciada nos atos pequenos de corrupção, percebe? Então o vício, ele está ligado com a insensatez. Então é como um arqueiro que dispara contra passantes, é aquele que dá emprego. Então você tem um negócio, você contrata uma pessoa insensata, essa pessoa ela pode colocar o seu negócio para baixo. Se ela não faz isso, ela pode não derrubar o seu negócio, o seu projeto aí, mas ela vai prejudicar o andamento desse negócio. Então, na medida que você coloca pessoas de princípios, se você, por exemplo, trabalha em um ambiente, uma empresa, você logo, pelo provérbio, consegue identificar, e não é julgar, identificar, e guarde isso para você, tá bom? Quem é insensato e quem é o sábio, quem é disposto a aprender, por exemplo, quem é mais humilde, quem é mais orgulhoso,
Quem tem mais compaixão, quem está sempre ali, né, agindo de forma individualista, perceba, Provérbios ele vai abrindo esse campo de visão para você, que não é muito comum, felizmente, na nossa sociedade. Eu acredito que deveria ser, mas devido a essa deturpação, né, que existe aí, essa mídia suja que vende a imagem de um mundo sujo, aterrorizado, de problema, as pessoas compram essa ideia. E quem é que compra o insensato? A ideia, adivinha? O insensato, tá bom? Então não compre você essa ideia. Existem mais pessoas boas na face da terra do que pessoas ruins. E a probabilidade de você sair, ser roubado, morrer, ser estrupado, enfim, é muito menor do que você sair para trabalhar. É só você pegar estatisticamente na sua vida quantas vezes você foi roubado e quantas vezes ao dia você você sai, por exemplo. Então começa você a discernir as coisas, tá bom? Não se baseie apenas no que você ouve, vê, tá bom? Esse é o filtro. Como o cão que volta ao seu vômito, assim é o insensato que repete a sua estupidez. Então a pessoa que não é capaz de perceber o próprio erro, a própria falha e aprender com aquilo e mudar o comportamento, aí a analogia aqui é a pessoa que faz como o cão, que vomita e volta ao vômito para se alimentar, se regurgitar daquele alimento. Então não faz sentido. Só que o insensato, a cada novo dia, com o renascer do sol, ele sempre tem uma nova chance. O problema é que ele é estúpido no sentido de repetir o erro. E lembre-se daquela célebre frase do Albert Einstein: loucura é querer resultados diferentes sem a mudança, repetindo os mesmos erros, tá bom? Lembre-se também que Thomas Edison, antes de criar a lâmpada, que hoje é muito útil para nós seres humanos, ele falhou mais de 1000 vezes. E quando questionado, ele falou: encontrei 1000 maneiras de recomeçar, percebe? Com outras palavras, mas nesse mesmo sentido, tá bom? Então vamos lá, versículo 12. Você já viu alguém que se considera sábio? Pode-se esperar muito mais do insensato do que dele. Então, quando a pessoa chega se validando, eu sou isso, eu sou aquilo, isso é fácil e tal, o que acontece? Essa pessoa ela se autorrotula sábio. E quem já leu o mínimo de provérbios sabe que isso é falsidade, isso é incongruência, porque o sábio ele nunca está com a 100% da razão, ele compreende que não existe uma verdade absoluta na verdade, e ele compreende, ele respeita o que? A partir desse ponto de vista, ele respeita a visão, o entendimento daquela pessoa, porque ele sabe que aquela pessoa passou por uma experiência ruim e talvez ela tenha classificado aquilo como algo negativo, percebe? Então, não existe uma verdade absoluta. Existe a sua verdade, existe a minha verdade. E quando a gente se conecta, quando a gente cria esse debate, existe uma sinergia para chegar em um ponto de decisão final, percebe? Então a importância também de nós seres humanos se relacionar um com os outros, de aprender com os conflitos, com os erros, com as falhas, com as quedas. Esse é o convite aqui de Provérbios. Tá bom, pessoal? Então, tenha cuidado, na verdade, se eu pudesse te dar um conselho para pessoas que são donas da razão, né? Porque ela se diz sábia, mas na verdade, se ela não tem humildade, lembre-se que a humildade é um dos canais da sabedoria. Na verdade, é um pré-requisito da sabedoria, assim como a justiça, como o amor, como outras virtudes positivas, tá bom? O preguiçoso diz: uma fera está no meu caminho e um leão está na rua. Então olha que interessante essa mensagem. Isso aqui é a típica historinha para justificar os fracassos. O preguiçoso, ele encontra 1000 histórias, 1000 desculpas para não fazer o que deveria ter feito, para justificar o próprio fracasso. E aí eu compartilho de uma opinião, de uma ideia, de uma frase que eu já ouvi: quem é bom em desculpas não é bom em mais nada. Então se a pessoa é boa em justificar as falhas dela, é só isso que ela sabe fazer. Eu te garanto, isso entrando em todos os setores da vida. Ela vai falar assim, no setor da saúde, por exemplo: o meu metabolismo é lento, por isso que eu estou obeso.
Eu não tenho tempo para praticar atividade física, por isso eu não consigo emagrecer. E ela vai sempre justificando, né, as próprias falhas para contar uma mentirinha para ela mesma, para se sentir confortável com o erro. Então não faz sentido, tá bom? Tem pessoas que esperam atingir um número X para começar a investir. Só que não existe isso. Que tal, se eu pudesse te dar um conselho, você pegar uma porcentagem daquilo que você ganha e começar a investir? Então não importa a quantidade que você vai começar, importa adquirir essa disciplina, esse hábito que vai te conduzir até que de uma forma gradual, de uma forma sequencial. E é importante não ter pressa, mas também não parar, percebe? Então você vai começar a crescer e aquilo vai começar a jogar ao seu favor. O seu cérebro já vai começar a ficar antenado, já vai começar a buscar situações, pessoas, condições que te favorecem nas suas metas, percebe? Isso é muito natural. Então vamos lá. A porta gira nos gonzos e o preguiçoso rola na cama. Então, assim como ele é bom em dar desculpas, por exemplo, agora eu devo estar gravando esse vídeo por volta de umas 10 horas da manhã. E eu acredito que nesse horário ainda tem pessoas rolando na cama de um lado para o outro, às vezes colocando mais uma soneca no celular, às vezes vai até aquele último minuto, sabe? Aproveita aquilo. E às vezes essa pessoa levanta, vamos supor que na pandemia agora ela está trabalhando no home office. Então beleza, eu diria aqui uma história clássica, tá, do que está acontecendo. Então ela vai levantar tarde, porque ela dormiu na noite passada tarde, então ela dorme tarde, até tarde. Aí quando ela tem um espaço no dia, ela dorme mais um pouquinho, aí cruza um braço, aí daqui a pouco eu termino aquilo, eu vou fazer isso agora. Então ela está sempre priorizando o prazer imediato e deixando as obrigações, as responsabilidades, por mais que sejam desprazerosas, para depois. E depois ela vai contar uma história que não tem tempo, isso e aquilo, é porque a casa, é por causa dos filhos. Então isso para mim, desculpa, é hipocrisia, é historinha, mentiras contadas para si próprio, talvez para outras pessoas, para justificar seus maus resultados, tá? E receba com carinho essas palavras aí. Às vezes a verdade, ela pode te incomodar muito, mas é exatamente esse incômodo que pode fazer com que você mude seus comportamentos, tá bom? Então vamos lá. Um exemplo para finalizar aqui essa questão do preguiçoso rolando na cama. Quando eu li, e eu já recomendei aqui outras vezes a leitura desse livro, O Milagre da Manhã. Que livro sensacional! Esse livro me mudou, de verdade. Tem mais de um ano que eu leio ele, tem mais de um ano também que eu acordo antes das 5 da manhã. Então quando dá meio-dia, eu já tenho produzido 8 horas. Então se eu quisesse parar o meu dia ao meio-dia, já seria o suficiente. Mas aí o que eu faço na maioria das vezes? Eu produzo à tarde também. Então eu sou extremamente produtivo no sentido de já começar o meu dia bem, né? De acordar sem pressa, meditar, fazer uma leitura, normalmente de Provérbios, que é uma das primeiras coisas que eu faço no dia, de contribuir. Eu tenho alguns grupos onde eu influencio pessoas através da mensagem de Provérbios. E fico muito feliz em ver que isso surte um certo efeito nas pessoas, efeito positivo, né? Então, eu começo meu dia assim, e aí eu vou priorizando 2 a no máximo 3 coisas que eu tenho que fazer naquele dia. E aí eu foco minha energia numa coisa só. Então essa é a minha experiência. Então eu acabo dessa maneira sendo produtivo. É claro que eu também não me julgo cara produtivo, e hoje eu tenho uma cobrança menor com isso. Né? Porque se a gente viver se cobrando também, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, o seu dia ele vai se tornar maçante, cansativo e frustrante, né? Então dose questões que estejam dentro do seu alcance em 1 hora, talvez em 4 horas, talvez em 8 horas, talvez em um dia. Não queira colocar o ano dentro de um dia, que você vai se frustrar. E eu já fiz isso muito. Eu me cobrava de ler, sei lá, um livro por semana, e eu às vezes entrava nessa. Chegava no fim do dia, minha energia ela tinha sido dispersada e eu me sentia extremamente cansado. Hoje eu estou mudando isso, constantemente eu estou aprendendo isso. Não sigo uma rotina 100%, mas eu vou adaptando ela. Eu aprendi que rotina é boa, porque a rotina ela nos
leva aos gatilhos do hábito, que acabam, quando você faz um, te leva a uma outra ação normalmente construtiva, né? Da mesma forma que o hábito negativo também. Então perceba, a gente que precisa vigiar as questões que estamos focando nossas energias, tá bom, pessoal? Então olha só, uma mensagem que diz aqui: o preguiçoso ainda está rolando na cama. Então a gente pode se aprofundar muito na mensagem, percebe? O preguiçoso, ele põe a mão no prato e acha cansativo levar até a boca. Então aqui é um código para que você identifique pessoas preguiçosas. As pessoas preguiçosas estão sempre tornando as coisas fáceis mais difíceis. Então é assim que você identifica. Como é simples ir lá e se alimentar. O cara, ele vai reclamar de uma coisa tão básica, às vezes tão necessária para ele. Percebe? Então você vai identificando quem é o preguiçoso, quem é o insensato. Mas mais uma vez, não saia julgando. Guarde isso para você. Porque se você precisar se relacionar com essa pessoa, você vai saber se você pode confiar uma mensagem. Você vai saber se você pode confiar uma tarefa para essa pessoa dentro de um prazo pré-estabelecido. Então você vai colocar dentro de uma empresa, por exemplo, uma tarefa extremamente relevante na mão de uma pessoa insensata. Essa é a mensagem de hoje aqui também. Então você vai cair em ruína, percebe? Então não confia. Você vai buscar uma pessoa que já mostrou resultado, que tem essa responsabilidade, esse comprometimento com a ação, que vai avançar ali no projeto, percebe? Muito bem, pessoal. Agarra um cão pelas orelhas quem se mete em briga alheia. Então imagina que existe uma briga, uma discussão ali, você não sabe o que está acontecendo, nem quem está brigando e nem por que está brigando. E aí você, como herói, chega lá e se intromete nessa briga. Aí vem a analogia, como se você pegasse um cão raivoso que está passando ali na rua e agarrasse ele pela orelha. O que vai acontecer? Você com certeza será mordido. E simbolicamente essa mordida de se intrometer na vida dos outros seria um dano emocional, um dano físico no seu corpo mesmo, talvez uma lesão, talvez até algo grave, às vezes a morte. Então percebe, a gente constantemente precisa vigiar, tá bom? Vigiar nossos pensamentos, sentimentos e ações. Como alguém que se finge de louco e atira setas inflamadas, flechas e morte, assim é o homem que mente ao seu próximo e depois disso foi só uma brincadeira. Já viu pessoas que praticam às vezes a maldade, a injustiça, às vezes a mentira, e depois, quando ela percebe que ela fez algo reprovável, algo prejudicial para outra pessoa e aquilo é escancarado para outras pessoas, ela vem tentando justificar isso. Era só uma brincadeirinha. Então tome cuidado com esse tipo de comunicação e, é claro, com esse tipo de pessoa que tem essa atitude, tá bom? Que é um insensato, com certeza. Sem lenha o fogo se apaga e sem difamador acaba-se a briga. E aí vem o exemplo que eu mencionei lá no começo. Você que ficou até aqui, até agora comigo, eu vou te passar a minha experiência do dia de ontem. No dia de ontem, no capítulo 26, teve um versículo que eu me apeguei a ele. Eu me recordei dele e eu fiz muitas pessoas refletirem a respeito dele. Que fala assim, a cidade aberta e sem muralha é o homem que não sabe se controlar. Então lá anteriormente, na época do rei Salomão, era um período muito turbulento no sentido de guerras. A qualquer momento podia explodir uma guerra. Então as cidades, a proteção das cidades eram as muralhas. Isso era uma forma simbólica de defesa. Então uma cidade sem muralha podia a qualquer momento chegar um exército, uma nação, iniciar uma guerra e tomar aquela cidade, dominar aquela cidade. Então assim é o homem que não sabe se controlar, né? Então perceba, quando você não tem princípios, uma situação, uma pessoa ou uma condição pode te dominar. Porque o que seria essa muralha pensando no ser humano, você homem, você mulher? Seria a sua capacidade de discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, para que você consiga conduzir toda essa situação, independente da pessoa, independente do que te aconteceu. Então perceba, o que me aconteceu no dia de ontem? Aí eu vou contar aqui rapidamente minha experiência e de que forma que o Provérbios pôde me instruir.
Então, eu levei o meu filho no hospital com a minha esposa. Na sequência, a gente foi em uma loja trocar uma mercadoria que ela havia comprado. E como era jogo rápido, eu fiquei no carro com meu filho, aguardando ela. E aí eu estava lá no meu carro, brincando com meu filho, e eu senti uma pancada na traseira do meu carro. Então eu estava estacionado, natural. Eu saí do carro e já saí pensando, eu vou me manter calmo. Eu senti que era algo de leve, mas eu fui lá ver. E quando eu saí do carro, o cara já colocou a cabeça para fora do carro e já com a voz exaltada, eu percebi o descontrole emocional dele. Ele já começou em voz alta. Que é? Começou a me enfrentar. Que é? Foi só uma encostadinha. Ou seja, cara, pessoas, né? Vocês aí que estão me acompanhando. Naquele momento, foi ativado, né, a raiva em mim. Só que logo eu pensei, eu refleti, eu falei, eu preciso controlar isso. Porque eu me julgava na razão. Tava com o carro parado, o cara simplesmente... E naquele momento eu joguei um olhar de raiva para ele, porque eu não gostei da atitude dele. Isso foi natural, uma reação quase que instintiva. E naquele momento eu percebi que ele estava bastante alterado, ele estava intencionalmente querendo brigar, como a brasa que alimenta o fogo aqui. Então eu me lembrei rapidamente do provérbio que diz que quem não tem controle próprio permite que as pessoas, as situações dominem a si. Então isso é coisa de insensato, e eu não me julgo uma pessoa insensata. Logo eu lembrei de um outro provérbio que fala: palavra branda quebranta ossos. Olha que interessante. E aí eu falei, eu só preciso de um tempo para respirar aqui, oxigenar o cérebro. Então eu comecei a ignorar ele. O cara veio do meu lado, ficou me ofendendo, me xingando, gritando comigo, levantando a voz. Isso começou a chamar a atenção de outras pessoas. Eu não tinha falado nada para ele. Eu simplesmente estava refletindo sobre tudo, quieto. E aí eu fiquei lá no meu carro. E ele ficou na frente do meu carro lá, me intimidando, me enfrentando e tal. E eu falei, não é possível, isso só pode ser um teste, só pode ser uma prova, porque eu pedi paciência para Deus, agora ele me envia essa pessoa inconveniente me proporcionando a oportunidade de treinar a paciência, de aprender a paciência, de adquirir a paciência. E eu acredito que é assim. Aí eu na hora falei, opa, aí eu tranquilizei um pouquinho meu coração, tirei aquela energia pesada que ele jogou para mim, eu tinha recebido a princípio. Então, por mais que eu não falasse, existe uma comunicação verbal, entenda isso, pessoal. O meu corpo fala, o cara percebeu que eu não gostei. Então, eu pensei um pouquinho e aí eu falei assim para ele, usando da palavra branda, calmei, tranquilizei, oxigenei e falei assim: amigo, imagina que você está dentro do seu carro, parado aí, como eu estava aqui. E aí vem um carro e dá uma pancada. Natural, você vai olhar o que aconteceu para ver se teve um dano. E eu já vi, não teve um dano grande. Eu nem me importo, meu para-choque já tinha alguns riscos, enfim, não estou preocupado com isso. Um para-choque não é tão importante assim. E aí eu falei para ele, agora se você acha que eu estou errado, eu te peço desculpa por ter batido no meu carro. Não tenho problema com o para-choque. E na hora eu vi o semblante dele desmanchar, porque as pessoas já estavam acompanhando. E ele se sentiu envergonhado, eu percebi isso, ele se sentiu envergonhado, porque no fundo ele sabia que ele estava errado. Então ele estava esperando de mim a agressão, responder à mesma altura. E aí lembre-se de um outro provérbio que está no capítulo de hoje que fala: não responda ao insensato conforme a insensatez dele, que é o versículo 4. Responda ao insensato conforme a insensatez dele, para que ele não se considere sábio. Então, eu confesso que isso para mim é desafiador, porque quem me conhece de longas datas, eu sempre fui uma pessoa muito explosiva. Então quando vem um gatilho desse, me leva normalmente a várias conexões aqui neurais, e talvez eu tenha a possibilidade de acessar a ignorância. Mas o que eu fiz? Eu acessei a paciência, eu acessei a calma, a humildade. Então eu reverti ele com essas palavras brandas. Eu deixei ele sem resposta, ele não falou mais nada, entrou no carro e foi embora envergonhado. Percebam só, pessoal, é isso que a sabedoria faz, é isso que Provérbios, pelo menos na minha experiência de vida, me proporciona. Então, se eu não tivesse, por exemplo, esse entendimento, esses princípios, naquele momento eu ia agir por instinto, ia começar a responder a ofensa dele no tom de voz dele, no nível dele, logo eu estaria me igualando a ele, eu ia dar o que ele queria, que era a lenha, para que a briga acontecesse, como um fogo ali que se atiça na hora que você vai fornecendo carvão, percebe? Então é isso que Provérbios faz.
como uma mágica, vem uma instrução, e começou a vir vários provérbios na minha cabeça. Não, se eu fizer isso eu sou tolo, se eu fizer isso eu sou insensato. E aí eu consegui tomar a atitude mais sábia. Eu esperei ele falar, depois eu falei. E percebe, isso tá ligado com tudo que eu venho falando com vocês até aqui, tá bom? Então, pega essa mensagem aí, se faz sentido, comenta aí. Você já teve alguma experiência onde você não conseguiu se controlar? Eu poderia contar várias aqui onde eu já consegui me controlar. E também lá no passado, quando eu não conhecia os princípios pregados aqui em Provérbios, quando eu ainda não tinha esses princípios, eu fui tolo, eu confesso com vocês. Eu fui insensato, eu fiz muita bobeira. Mas eu acredito que nada se perde. Lembre-se que a sabedoria ela está clamando. E quem melhor que uma pessoa que já falhou naquele assunto para instruir agora quem precisa, quem está com esse problema? É o exemplo que eu já usei. Quem melhor que um drogado que já venceu esses vícios, esses desafios, para agora falar para o drogado na mesma linguagem, falar, olha, tem esperança, se eu conseguir, você consegue, percebe? Então é isso que a sabedoria faz, ela convida. Muito bem, carvão para as brasas e lenha para o fogo é o briguento para atiçar a briga. Então se você quiser saber qual é o versículo, é o 21. As palavras do difamador são guloseimas que descem no fundo do ventre. Então qual que é a mensagem aqui, pessoal? Aquele cara provavelmente ele é viciado de sentimentos tóxicos, assim como eu já fui. Então ele lançou palavras de ofensa e aquilo é como um alimento. Qual que seria o alimento? Era eu responder à mesma altura dele. Então ele ia receber aquilo como uma droga, percebe? Então eu era como uma droga para ele, só que eu não servi de alimento. Então essa é a questão, beleza? Deixa eu me localizar aqui. Verniz recobrindo argila são os lábios que elogiam com má intenção. Então olha essas analogias aqui, é para facilitar o entendimento. Então verniz recobrindo argila, ele traz o quê? Um contraste, né? Então são os lábios que elogiam com má intenção. Então esse contraste, por mais que ele pareça bonito, talvez ele não seja sustentável, talvez ele não tenha uma edificação, percebe? Talvez seja de curto prazo. Então o que acontece? Quando há uma má intenção, normalmente usam-se de palavras tentadoras, de palavras vantajosas, para que haja um convencimento ali da outra parte. Então tome cuidado com o que chega de oportunidade para você. Avalie os princípios da pessoa, avalie se alguém está sendo prejudicado nesse negócio, por exemplo. Então os princípios que nos guiam. Se você não tem princípios, então você é guiado por qualquer coisa. Eis a questão. Quem odeia disfarça com a boca, mas por dentro guarda a mentira. Se a voz dele é suave, não confie, pois o coração dele tem 7 abominações. Embora cubra o ódio com a máscara, sua maldade se revelará na assembleia. Então olha que interessante. A assembleia pode ser um evento. Por exemplo, essa experiência que eu compartilhei com vocês foi um evento. Eu poderia muito bem pegar todo esse ódio que eu senti a princípio e alimentar ele. Então eu faria uma tolice, eu cometeria uma insensatez, e aí não teria congruência com o que eu prego aqui com vocês, percebe? Então isso é revelado. Então a pessoa que não é verdadeira, ela é revelada. Já pensou eu que falo para pôr princípios aqui com vocês, eu trocar porrada com um cara aí na rua agora, sair discutindo com um cara, e pior, o meu filho dentro do carro, vendo, e esse foi um dos motivos que ainda fortaleceu eu refletir mais, porque eu pensei assim, meu filho está aqui, não quero que meu filho veja eu nem discutindo, muito menos trocando porrada com outra pessoa. Então percebe, se eu fosse insensato nesse sentido, eu teria me exaltado, perdido o meu controle, e aí o cara grava lá um vídeo e fala, tá aí o cara que fala sobre provérbios, sobre princípios, percebe? Incongruência e hipocrisia. Quem abre um buraco nele cairá, quem rola uma pedra, esta para cima dele voltará. Então pessoal, perceba, aquilo que você faz, quem ferra com ferro será ferido. Então, tudo na nossa vida, hoje eu vejo como um plantio.
O que você tem plantado? Coisas boas ou coisas ruins? Porque em algum momento você vai colher isso. Se você planta mentira, você colhe mentira. Se você planta injustiça, você colhe injustiça. Se você planta traição, você colhe traição. Se você planta corrupção, você colhe corrupção. Então, que tal plantar, por exemplo, compaixão, generosidade, caridade, amor ao próximo, amor próprio, assumindo suas responsabilidades como comprometimento próprio. Então esse é o convite. E aí, para finalizar, versículo 28, a língua mentirosa, ela odeia a quem ela mesma fere, e a boca que elogia provoca ruína. Então aqui tem um código poderoso de sabedoria para a gente fechar. Se você só elogia, seja no trabalho, seja seu filho, seja seu cônjuge, você não modela ele, você não desafia ele a ser uma nova versão. E ele vai acreditar que ele é essa coisa maravilhosa. Então, a repreensão nesse sentido, ela nos dá a visão daquilo que precisa ser melhorado. E quem melhor que outra pessoa, uma pessoa além de você, né? Seja uma pessoa de fora, um amigo que você considera, um familiar, você analisar as repreensões, você analisar aquilo que talvez você não esteja enxergando. Então você pode absorver isso 100%, parcialmente ou descartar totalmente. Aí volta a muralha, que é o filtro, é a sua capacidade de discernir. Será que essa pessoa ela te quer bem? Será que essa pessoa ela não está mal intencionada? Será que ela não está alimentando inveja, por exemplo, do resultado que você está obtendo? Então você precisa ter a sua própria análise. E aí eu faço o convite. Leia Provérbios. Comece a ler pelo menos um versículo por dia e você vai ver o quanto isso pode ser construtivo na sua vida. E aí, para finalizar, essa questão do elogio ela é muito importante. Eu aprendi uma coisa. Foi um livro, mas eu nem me recordo o nome desse livro, faz muito tempo que eu li. Um método chamado sanduíche. Então, por exemplo, se você precisa levar uma mensagem construtiva, primeiro você começa elogiando, que é como se fosse o pão. Aí você vai lá e repreende, que é o hambúrguer. Então agora isso vai pesar para a pessoa, mas você começou já validando, e é claro, com a verdade, aquilo que tem de bom, reconhecendo o que é de bom na pessoa. Então agora você repreendeu, isso às vezes é pesado. Você vai terminar com o pesado? Não, você vai colocar agora a outra parte do lanche, do sanduíche. Vai terminar com elogio. Eu acredito em você, eu sei do seu potencial, eu sei que você não é isso, você falhou. E você vai agora analisar. E então você está edificando essa pessoa, percebe? Esse método sanduíche ele é muito forte. Então nunca só repreenda, tá bom? Mas também não só elogie, porque isso gera fraqueza. Lembre-se que é na adversidade é que se constrói a força. Tá bom, pessoal? Então se você ficou comigo aqui, passamos dos 40 minutos, curte, porque fez sentido para você. Não curtiu? Não tem problema. O que vale aqui é a verdade, a sinceridade. Então tem um dislike também. Comenta se você está gostando, também se você não está gostando, mas expressa a sua opinião aí, porque eu quero saber. E por fim, se você lembrou de uma pessoa aqui durante a mensagem, talvez essa mensagem precise chegar para ela, como o efeito sanduíche que eu falei aqui, tá bom? Então compartilha, só pegar o aviãozinho lá e enviar. Beleza, pessoal? Então até o próximo capítulo 27 amanhã. Valeu!